E aí galera, tudo bem com você? Vamos acompanhar aqui então a resolução dos exercícios dessas aulas 25 e 26? Se você tiver aí com o seu caderno de exercício, abra ele na apostila 3, setor A, e nós vamos agora resolver os exercícios das aulas 25 e 26, ok? Você está acompanhando aí? Tá tudo bem? Então vamos lá. Olha só, o assunto principal dessa aula foi a força resultante. É bastante significativo que a gente entenda claramente qual é essa ideia, porque embora a força resultante ela não exista na prática, mas ela é um conceito teórico importante para a gente poder ter uma compreensão mais completa das leis de Newton. Então, na definição que foi dada, foi o que nós estamos vendo aqui. Olha bem, a força resultante ela é apresentada como a soma vetorial das forças que agem sobre um corpo. Eu coloquei aqui um exemplo simples para você poder conseguir acompanhar e lembrar a ideia. Se você está tendo dificuldade de lembrar desse conceito, volte a assistir novamente a aula que nós falamos sobre a parte teórica desse assunto para você poder relembrar, tá bom? Então aqui, olha, imagina que você tem um objeto qualquer que ele está numa superfície plana, horizontal, pode ser em cima de uma mesa, por exemplo, e daí está atuando sobre ele as forças F1, F2, F3 e Fn. Por que Fn? Porque pode ser um número indeterminado de forças que agem sobre um corpo. Qual que é a ideia da força resultante? Se eu trocasse todas essas forças que estão agindo nesse objeto e substituísse ela por um único vetor, que vetor seria esse? Seria a força resultante, tá certo? Eu representei ela aqui então com uma linha vermelha. Você não deve ter esquecido também que vetor ele é um segmento de reta orientado. É uma flecha, né? Uma seta. Pode ver aqui, ó. Então é uma seta, essa setinha azul que está apontando para cá, essa setinha azul que está apontando para cima, que está apontando para a esquerda, para a direita, são todos vetores, tá certo? O que está escrito nesse desenho aqui poderia ser muito bem representado dessa forma. A força resultante é igual à soma vetorial das forças F1, F2, F3 e mais todas as forças que tiverem lá, tá bom? Vamos lá então? O primeiro exercício diz o seguinte: se o símbolo F tem significado diferente do símbolo F, então, analogamente, F mais G tem significado diferente de F mais G. Ele está indicando aí F mais G com a flechinha em cima, dessa maneira aqui, vetorial, e sem a flechinha também, que são situações diferentes, né? Quando eu tenho a flechinha é a grandeza vetorial, quando eu não tenho a flechinha, está indicando só a intensidade, porque um vetor ele é caracterizado com três características diferentes, né? Intensidade, que é o número com a unidade de medida, direção, que é a linha ou a reta na qual ele está contido, e o sentido, que é para onde a flecha aponta, tá bom? Continuando aqui, se, por exemplo, F é igual a 3 newton e G é igual a 4 newton, então F mais G é igual a 7 newton. Mas F mais G não tem necessariamente a intensidade 7 newton. Para entender essa diferença, determine a resultante das forças entre as forças F e G nos seguintes casos. Então, na letra A aqui, olha, a força F e a força G têm a mesma direção e o mesmo sentido. Pessoal, o que está indicado no enunciado é que a intensidade dessas forças F e G é sempre o mesmo valor. F é igual a 3 e G é igual a 4, tá? Mas, nessa situação da letra A, tanto F quanto G, além de estarem na mesma direção, eles estão na mesma reta, tá vendo? Porque elas são paralelas aqui, por isso indica que elas são na mesma direção. Elas têm também o mesmo sentido, as duas estão apontando para o mesmo ponto, para o mesmo lado, tá? Como é que a gente faz a soma de vetores? Nós podemos dizer que pela regra do polígono, você vai fazer a origem de um vetor coincidir com a extremidade do outro. Eu escolhi começar com o vetor G, que é o de 4 newton, tá? Então eu copiei ele idêntico. Você pode ver ó, que o mesmo tamanho e a mesma reta, ela está representada aqui novamente. E o vetor F, o que eu faço com ele? Eu copio ele igualzinho também, ó, do jeitinho que ele está aqui, o mesmo tamanho, na mesma direção e na origem de F coincidindo com a extremidade de G. Tá? O que é a resultante? Não é a soma das forças? Então, nesse caso,
vai ser um vetor que sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. É por isso que está representado dessa maneira aqui, ó. Você percebe que essa linha vermelha, que é o vetor resultante nesse caso, ele vai desde a origem de F até a extremidade, ou melhor, desde a origem de G até a extremidade de F, tá? Como é que seria o valor disso daí então, pessoal? Nós podemos pensar que eu vou somar as intensidades, né? Essa é uma conclusão importante. Se os vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, a resultante, ela vai ser a soma das intensidades de F e G, tá? Como F vale 3 e G vale 4, a conclusão é que a resultante é igual a 7 newton. Combinado? Nesse caso, para essa situação apresentada, a resultante é igual a 7. Olha só a letra B agora. Na letra B, F e G têm a mesma direção e sentidos contrários. Observe na figura aqui, ó, eu escolhi, como não falou qual que era que estava no sentido contrário, eu escolhi o F. Poderia ser o G, sem problema nenhum. Mas aqui, ó, vetor F de 3 newton horizontal e para a esquerda, vetor G horizontal para a direita com 4 newton de intensidade. Para fazer a soma, a ideia é a mesma, né? Eu copiei então o vetor F aqui, ele está copiado idêntico. Aí eu pego a origem de F e faço ela coincidir com a extremidade de G. É por isso que o vetor F está apontando para cá. O que é a soma? A soma é um vetor que sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Agora, você percebeu? A força resultante continua sendo representada pela soma entre os vetores F e G, assim como aqui a resultante é a soma dos vetores F e G. Mas dá para perceber claramente que a intensidade aqui, eu não posso mais somar as intensidades, certo? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, então aqui a resultante, ela vai ser G, que é o maior, menos F, que é o menor. Quando a gente fala em intensidade, pessoal, nós estamos dizendo o valor absoluto, tá ok? Então beleza. Aqui olha só, F vale 4, ou melhor, G vale 4, F vale 3. Conclusão, a resultante é igual a 1 newton. 1 newton. Tá? E eu fiz em escala para você poder perceber exatamente essa diferença, né? Então, na minha régua aqui, eu usei 3 unidades para o F e 4 unidades para o G. 3 unidades para o F e 4 unidades para o G. E você está percebendo que o tamanho da resultante ele está variando. Esse tamanho, a dimensão do vetor, indica a intensidade dele, tá certo? Na letra C, pessoal, o que está dizendo é o seguinte, olha, F e G têm direções perpendiculares entre si. Perpendicular, você lembra? Isso, exatamente. As direções dos dois vetores formam um ângulo de 90 graus. Aqui, então, o vetor F tem intensidade 3 newton, o vetor G tem intensidade 4 newton, e para eu poder fazer a soma entre eles, o que vai acontecer, né? Eu copiei o F aqui, olha, do jeitinho que ele estava, horizontal para a direita com intensidade 3, fiz a origem de F, de G, coincidir com a extremidade de F, e copiei o G do jeito que ele estava. O que é a soma? A soma é um vetor que sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último, uma reta, né? Lembrando que eles formam 90 graus aqui. A resultante ela pode ser representada, obviamente, né, como F mais G, assim como nós representamos aqui e representamos aqui também. Mas, agora, você percebeu que tem um triângulo retângulo? E nós precisamos determinar o valor da hipotenusa? Te vem alguma coisa à mente aí, lá da matemática do ensino fundamental? Como é que nós vamos fazer para determinar a hipotenusa de um triângulo retângulo, conhecendo os valores dos catetos? Pensou no Teorema de Pitágoras? Beleza, lembra como é que ele é? Então aqui, ó, pelo Teorema de Pitágoras, a hipotenusa, que no caso é a resultante elevada ao quadrado, tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos, não é isso? Então aqui vai ficar F ao quadrado mais G ao quadrado. Bom,
Agora nós vamos ter que resolver isso, né? Vai ficar o seguinte, olha, que a hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que é o valor do f, mais 4 ao quadrado, que é o valor do g. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 dá 25. Agora vamos virar o lado aqui, né, para você poder conseguir acompanhar. Então a nossa resultante nesse caso, ela vai ser a raiz quadrada de 25, né? A gente faz a raiz quadrada dos dois lados e obtém o valor aqui, ó, 5 newton. Você percebeu, pessoal? Os vetores, eu posso dizer que são os mesmos? Não, não são os mesmos. Eles apenas têm a mesma intensidade nas três situações, na A, B e C. Mas aqui, olha, ainda que o vetor f, ele vai ser igual aqui e aqui, né? Por quê eu estou dizendo isso? Porque um vetor só é igual ao outro quando as três características são idênticas, intensidade, direção e sentido. Se mudou uma delas, daí já não é mais o mesmo vetor, tá bom? Então você percebeu que na soma de vetores, ela não é igual à soma algébrica, né? Porque, embora o vetor f ele sempre tem intensidade 3 newton e o vetor g sempre tem intensidade 4 newton, mas nem sempre, quando nós estamos falando de soma de vetores, a soma tem que dar 7. Só vai dar 7 quando estiver na mesma direção e no mesmo sentido. Beleza? Ó, se você estiver ouvindo algum barulho diferente, aí tá tendo Bruno e Marrone, tá tendo funk, pancadão, tá tendo tudo na vizinhança aqui. Então, desculpa aí que não tem como tirar essa distração que pode ser. Ou animação, não sei o que você gosta aí, tá bom? Muito bem, vamos lá fazer o exercício 2 agora? Nós vamos continuar ainda com essa ideia, né, de força resultante, tá bom? No exercício 2 ele está dizendo o seguinte, olha, um corpo de peso 24 newton está apoiado sobre um plano horizontal e encontra-se sob a ação de uma força horizontal para a direita de intensidade 14 newton. Sabendo que o atrito entre o corpo e o apoio tem intensidade 10 newton e que a resultante das forças que agem sobre o corpo é horizontal, então a resultante das forças que agem sobre o corpo agora tem vários itens. Nós vamos descrever primeiro o que é que o exercício está indicando e daí a gente já consegue chegar na nossa conclusão, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Então, ele disse assim, ó, que o peso do corpo, no exercício 2 aí, olha, imaginar que é um objeto que está numa superfície plana e horizontal, beleza? Aí, o peso 24 newton. Você lembra que o peso é uma força que tem a direção do centro da Terra e o sentido do corpo para a Terra, tá? Esse daqui eu vou chamar de peso. Daí, ele tem agindo sobre ele uma força de intensidade 14 newton, horizontal para a direita. Essa nós vamos chamar de força F, tá certo? Sabendo que existe um atrito de 10. O atrito é uma força que é oposta ao movimento. Então, se é essa força que está fazendo ele se movimentar, o atrito vai estar no sentido oposto e vale 10 newton. A pergunta é: a resultante das forças que agem... Pessoal, você não pode esquecer que quando um corpo está atuando, ou melhor, está sob a ação de forças e está apoiado numa superfície plana, tem também aqui, olha, uma força que a gente chama ela de normal, né? A normal é a força que o apoio exerce no objeto, tá certo? Então, do que está escrito... Opa, aqui eu escrevi só a intensidade, né? Vamos colocar assim, ó, que é o atrito, tá bom? O que acontece aqui, galera? É o seguinte, ó, F, ele está dizendo aí que vale 14 newton. O peso é igual a 24 newton. E o atrito, ele é igual a 10 newton. A pergunta é sobre a resultante, né? Então vamos tentar descrever aí a intensidade da resultante, pelo menos. Ué, o que aconteceu aqui?
A caneta vermelha se foi, hein? Aqui jaz uma caneta vermelha. Vamos fazer de azul mesmo. O que acontece com a força resultante? Já disse no enunciado, pessoal, que ela é horizontal. Então a força resultante, ela está para cá. Ó. Essa vai ser a resultante, tá? Mas como é que a gente faz para determinar o valor dela? Você lembra que a resultante é a soma, no caso aqui, ó, de F mais N mais A e P? Então vai ser a força F mais a força N, que é a normal, mais a força A, que é o atrito, mais a força P, que é o peso. Tá. Bom, conclusão. Isso daí é a definição da resultante, né? Mas nós queremos a intensidade primeiro, não é isso? Então, olha só. Como não há movimento na direção vertical, é porque a normal equilibra com o peso. Elas têm a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentidos opostos. Por isso a soma delas dá zero, tá? Conclusão. A resultante, ela vai ser F menos A. Por quê? São duas forças na mesma direção, mas em sentidos opostos. Lembra que nós fizemos aqui, ó, quando está na mesma direção em sentido oposto, subtrai as intensidades? É isso que nós vamos fazer. A força F tem intensidade 14, a força de atrito tem intensidade 10 newton. Conclusão, a resultante ela é igual a 4 newton, horizontal e para a direita. Então aqui, ó, resultante 4 newton, direção horizontal e sentido, para caracterizar o vetor, né? Para a direita. Beleza? Na apostila aí, se você estiver acompanhando, é a letra A. Letra A de I love you. Número 3 diz o seguinte: no sistema esquematizado na figura a seguir, há 3 fios presos a um anel. Ao fio 1 está pendurado um corpo de peso 8 N e ao fio 2, que toma um ângulo de 90 com o fio 1, está pendurado um corpo de peso 6 N. Ao fio 3 está pendurado um corpo de peso P desconhecido. Sabendo que o sistema está em equilíbrio, essa informação é importante, tá? Porque se o sistema está em equilíbrio, quer dizer que a resultante é zero. Isso é, se você quiser anotar em algum lugar aí, toda vez que observar lá, que tiver escrito o sistema em equilíbrio, é porque a resultante é zero. A intensidade do peso do corpo pendurado ao fio 3 em Newton é, vamos determinar? Eu vou desenhar aqui, talvez demore um pouquinho, só para você poder entender melhor, né? Como é que nós vamos chegar à conclusão. Eu vou tentar deixar o desenho mais próximo possível ao que você tem aí impresso, para você poder conseguir ir identificando as características, ok? Olha só. Então, no exercício 3, tem uma linha aí que é para indicar o teto, né? E daí, descendo, tem uma polia aqui, da onde vai o que ele chamou de fio 1. E aí tem um objeto pendurado aqui. Se você observar bem, vai ver que ele está com 4 gominhos aí, né? Imagina que o desenho está bem feito, tá? Aí desce um outro fio para cá. Entre esse fio e esse forma um ângulo de 90. E tem uma outra poliazinha aqui. Um outro objeto pendurado desse lado. Você vai perceber que esse objeto ele é um pouco mais leve, por assim dizer, né? Ele tem só 3. Aqui tem 4, aqui tem 3, né? Bom, olha só. Aqui o ângulo é de 90 graus. E tem no fio 3 um objeto pendurado aqui.
E aqui é o fio 2. Pessoal, de acordo com o que está escrito no enunciado, nós podemos pegar e fazer o quê, né? Escrever quais são as forças que estão atuando, porque falou o valor de cada uma delas, né? Que no fio 1 tem uma força de 8 newton, no fio 2 tem uma força de 6 newton, e que esse objeto aqui, ele está equilibrado. O que nós podemos fazer? Nós podemos isolar esse objeto preso no fio 3. Então imagina que esse é o objeto. Pode ser só um pontinho, não tem problema, né? Porque nós só estamos interessados em escrever as forças. Você entende que esse fio que está esticado aqui, ele está puxando nessa direção? Então olha só, para cá vai ter uma força que nós dizemos aí, eu vou chamar ela de F1, tá? Porque é a força exercida pelo fio 1. Aí aqui esse fio 2 que está apontando aqui assim, ó, ele exerce uma força de 6 newton, formando um ângulo de 90. Imaginar que está aqui assim, ó. Essa é a força 2, sendo exercida aí pelo fio 2. Mas esse objeto tem um peso que está sendo exercido aqui, ó, na direção do centro da Terra, né? Então, essa força é a força peso. Por que esse objeto não caiu, pessoal? É porque essas duas forças, elas estão equilibrando a força peso, não é isso? Então, quer dizer o seguinte, ó, que no equilíbrio, né, como está em equilíbrio, a força resultante é igual a zero. E daí? Daí que se eu pegar e somar vetorialmente F1 com F2 com o peso, isso daí tem que dar zero, tá? E nós vamos fazer exatamente isso. Eu vou reproduzir esse desenho, só que usando aquela regra que nós chamamos de regra do polígono, tá certo? E vai ficar assim, ó. Usando aí a regra do polígono, pessoal, vou copiar esse vetor aqui, que ele está apontando para baixo, é o peso, né? Então nós vamos ter aqui, ó. Eu vou fazendo uma escala aí para você poder perceber exatamente o valor, tá bom? Então imagina assim, ó. Pensa que esse vetor é exatamente esse, mas nós demos um zoom nele, tá? Ampliou um pouquinho aí, porque nós vamos ampliar os outros dois. Esse daqui é o peso. Lembra que, pela regra do polígono, a extremidade de um vetor tem que coincidir com a origem do outro? Então eu vou pegar agora esse vetor que está aqui, o F1, a origem dele está aqui. Eu vou copiar ele do jeitinho que está, fazendo ali para lá, tá? Então vai ficar aqui assim, ó. Ele tem intensidade de 8 newton, não é isso? Então ele vai apontar para cá. Esse vetor é o F1. E agora, galera, o F2 ele está apontando para lá. Então eu vou pegar a origem do F2 e fazer ela coincidir com a extremidade aqui. O que você vai perceber? Ó? Que o F2 vai fechar lá, né? Veja bem, como a resultante é zero, a regra do polígono dá um polígono fechado, tá? E esse ângulo aqui, ó, ele é de 90 graus, certo? De acordo aí com a informação que está nesse ponto aqui, ó, do exercício, tá? Esse ângulo é 90. Bom, nós estamos de novo diante de uma situação onde eu tenho um triângulo retângulo e eu preciso saber o valor da hipotenusa, que a pergunta é qual é o valor do peso, não é isso? Então, de novo, aqui, ó, pelo teorema de Pitágoras, o que eu tenho? Que a hipotenusa, que nesse caso é a força peso elevado ao quadrado, tem que ser igual à soma de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Bom, F1 vale 8, F2 vale 6,
8 ao quadrado é 64. 6 ao quadrado é 36. Quer dizer que o peso ao quadrado é igual a 100, né? Porque se você somar os dois aqui dá 100. E o peso então ele vai ser a raiz quadrada de 100, que é exatamente 10 newton, tá? Esse daí é o peso do corpo. E quando nós vamos lá procurar as informações entre as alternativas, né? A gente encontra aí a letra C, certo? Se você já tinha tentado fazer e conseguiu encontrar, essa daí é a resposta correta. No exercício 4, que é o último dessa aula, né, pessoal? Esse é importante, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir adequadamente aqui, eu vou tentar o máximo possível, né? Mas você use a regra do polígono, como tem um quadriculado aí, vai facilitar bastante a sua vida para você poder conseguir fazer essa reprodução da maneira melhor que você conseguir, para poder enxergar claramente como é que é essa ideia de soma de vetores, tá bom? O exercício está dizendo assim, ó, na figura estão representadas em escala as três forças que agem em um corpo. Na escala adotada, o lado do quadradinho equivale a 1 newton. A resultante do sistema em newton vale... Aí, ó, pessoal, vou tentar usar uma escalazinha aqui. Vou desenhar aqui no alto, ó, para você poder conseguir acompanhar o que nós estamos falando, tá? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou fazer assim. Ó, eu só fiz alguns pontinhos aqui para servir como referência, mas você imagina que ele é quadriculado exatamente, né? E que cada quadradinho nessa direção vale 1 newton, cada quadradinho na horizontal vale 1 newton também, tá certo? Se você reparar bem no desenho, você vai ver assim, ó, que o vetor A, ele é 4 para cima e 4 para a direita, né? 1, 2, 3, aqui. Bem aqui assim, ó. O outro, o C, ele é 1 para cima e 5 para a direita. E o B, ele é 5 para baixo e 7 para a direita, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 para baixo, 5, 6, 7. É aqui. Fazer o risco para a gente poder conseguir desenhar o melhor que a gente conseguir reproduzir aí. Ô galera, então aqui ó, ele está pedindo qual é a resultante, né? O que é essa ideia de resultante? É você fazer a soma vetorial entre esses três vetores que estão aí. Não esqueça daquela ideia que a gente tinha dado, né? De que você, para poder determinar o valor da resultante, você faz a origem de um coincidir com a extremidade do outro. Eu vou aproveitar o desenho que já está aqui, ó. Então eu vou pegar agora, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse vetor B aqui, ó. Eu vou considerar o C como sendo o primeiro, até porque a soma de vetores é independente de por qual eu começo, né? A mais B mais C é igual a B mais A mais C, que é igual a B mais C mais A, que é igual a C mais B mais A, que é C mais A mais B. É tudo igual. Como está somando, né? Não tem diferença por onde começa. Então, a origem do vetor resultante vai ser essa, que é a origem comum para todos. E agora eu vou fazer a origem do B coincidir com a extremidade do C. Ó, você pode acompanhar aí. Ih, essas canetas elas não podem ficar. Ó, você vai acompanhar aí, pessoal, que o vetor B,
ele é um quadradinho para cima, eu vou pegar aqui essa referência, ó, e 5 quadradinhos para a direita, né? Então, tá lá, 1, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Ele estaria aqui assim, mais ou menos, ó. No meu ficou mais ou menos porque a lousa não é quadriculada, né? Mas se você desenhar em cima aí, copiar ele exatamente, você vai ver que vai ficar bem perfeitinho aí, tá? Então olha lá. Inclusive você pode ver, esse vetor e esse aqui, ó, eles são paralelos, têm o mesmo tamanho, apontam para o mesmo lugar, eles são idênticos, né? Beleza. O A, ele é 4 para cima e 4 para a direita. Então eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vai dar bem nessa linha, né? E aí eu ando 1, 2, 3, 4 casinhas aqui, ó. Esse seria aqui o meu vetor A. Tá? Então, ó, repetindo, né? A resultante, eu vou pegar o vetor C que já existia, aí eu copiei o B, fazendo a origem do B coincidir com a extremidade do C, aí eu copiei o vetor A, fazendo a origem do A coincidir com a extremidade do B. Essa regra chama regra do polígono, e a resultante é um vetor que sai da origem do primeiro, que é o C, e vai até a extremidade do último ali, que é o A. Então ele seria... Volta a caneta. Não está querendo funcionar não. Mas é esse aqui, ó. Esse daqui é o vetor resultante, ok, pessoal? Aí para você poder saber qual que é a intensidade dele, como está em escala e deu um vetor na direção horizontal, é só você contar os quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Conclusão, a força resultante, ela tem intensidade de 16 newton. Na sua apostila, se você acompanhar aí, 16 newton é a letra E. Essa então é a resposta desse. Ok? Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo. Me chama pelas redes sociais, as que você me conhece aí, ou que você tem minhas, né? Facebook, WhatsApp, o Instagram, né? São as 3 pelas quais eu mais frequento. Tem o Telegram agora também, é o Fernando Prada também, tá? É a mesma do WhatsApp, né? Se você quiser procurar, fique à vontade, ok? Aguardo vocês.